Assim como Abraão ofereceu seu sacrifício e Deus lhe respondeu, você terá resposta, pois sua oração um anjo recolheu. No Monte Moriá, Abraão disse a Isaque: o Senhor proverá. Uma voz bradou do céu, disse: não toque no rapaz, pois o cordeiro aí está. Se acorde pra dar glória, se acorde pra dar glória. O crente quando ora de joelhos a Jesus, ele recebe vitória. Se levante pra marchar, você não pode parar. Sua noite foi de choro, mas amanheceu o dia e Deus mandou sua vitória. Se acorde pra dar glória, se acorde pra dar glória. O crente quando ora de joelhos a Jesus, ele recebe vitória. Se levante pra marchar, você não pode parar. Sua noite foi de choro, mas amanheceu o dia e Deus mandou sua vitória. Sua noite foi de choro, mas amanheceu o dia e Deus mandou sua vitória. Sua noite foi de choro, mas amanheceu o dia e Deus mandou sua vitória. Eis-me aqui, meu Senhor, pra te adorar e me entregar. Olho pra ti e vejo a luz. Quero estar pra sempre em teu altar, Senhor. Sou filha do céu, pega em minhas mãos e me leve a ti. Jamais te deixarei, seguro estou em ti, assim me prometeu. Sou filha de Deus, não importa o que for passar, não importa onde seguro estou em ti, sei que me guiará. Não importa o que for passar, não importa onde for andar, seguro estou em ti, sei que me guiará. Mãos e me leve a ti, jamais te deixarei, seguro estou em ti, assim me prometeu. Sou filha de Deus, não importa o que for passar, não importa onde for andar, seguro estou em ti, sei que me guiará. Não importa o que for passar, não importa onde for andar, seguro
Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos, e a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos. Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado, pois a fé é a força que move as mãos do Senhor e nos traz a esperança espiritual. A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal. Foi pela fé que Josué orou e o sol parou. Foi pela fé que o mar se abriu e Israel passou. Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante. Pela fé Davi derrotou o gigante. Pela fé Daniel não temeu os leões. Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam, e lá na prisão Paulo e Silas cantaram um hino de vitória. E foi pela fé. Se você tem fé, você chega onde quer. Quando a sua fé está em Jesus de Nazaré, Ele é Deus e não muda, está sempre pronto a te defender. E onde tem fé Ele age com muito poder. Ele nos traz a esperança espiritual. A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal. Foi pela fé que Josué orou e o sol parou. Foi pela fé que o mar se abriu e Israel passou. Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante. Pela fé Davi derrotou o gigante. Pela fé Daniel não temeu os leões. Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam, e lá na prisão Paulo e Silas cantaram um hino de vitória. E foi pela fé. Se você tem fé, você chega onde quer. Quando a sua fé está em Jesus de Nazaré, Ele é Deus e não muda, está sempre pronto a te defender. E onde tem fé Ele age com muito poder. Se você tem fé, você chega onde quer. Quando a sua fé está em Jesus de Nazaré, Ele é Deus e não muda, está sempre pronto a te defender. E onde tem fé Ele age com muito poder. Foi pela fé. Foi pela fé. O fardo está pesado, a estrada é longa, eu tô cansado. A cruz que eu carrego maltrata demais. Espinhos ferem os meus pés, às vezes penso até em desistir. O vento sopra, o barco treme, medo e escuridão consome
as minhas esperanças de vencer a luta. Mas a palavra do Senhor garantem que eu sou mais que vencedor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu creio nessa profecia tão pura, forte, verdadeira. Irmãos, não desanimem, apenas creia e determine a tua bênção. Receba a unção do Senhor sobre a tua vida, mas Ele fará. Determine a vitória, que a glória do Pai estará sobre os teus caminhos. Bendito entre as nações tu serás. Sopra, o barco treme, o medo e a escuridão consome as minhas esperanças de vencer a luta. Mas a palavra do Senhor garantem que eu sou mais que vencedor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu creio nessa profecia tão pura, forte, verdadeira. Irmãos, não desanimem, apenas creia e determine a tua bênção. Receba a unção do Senhor sobre a tua vida, mas Ele fará. Determine a vitória, que a glória do Pai estará sobre os teus caminhos. Bendito entre as nações tu serás. Eis que bem-aventurado é aquele que vem em nome do Senhor, aquele que anda nos teus caminhos. Receba a unção do Senhor sobre tua vida, mas Ele fará. Determine a vitória, que a glória do Pai estará sobre os teus caminhos. Bendito entre as nações tu serás. Bendito entre as nações tu serás. Bendito entre as nações, bendito entre as nações, bendito entre as nações tu serás. Eita glória! Bem sempre comigo. Vamos adorar, vamos glorificar neste sábado, dia 23 de agosto. Estamos ao vivo! Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Renovando a energia, trocando emoções, trazendo
Pastor, o que é que eu faço? Você vai compartilhando, vai chamando o povo para adorar, para glorificar o nome de Jesus. É vocês aí arrumando a casa, fazendo o almoço e o pastor aqui pregando a palavra. Você ama a palavra de Deus, ama Jesus Cristo e nós estamos aqui fazendo a obra do grande rei. A primeira em seu coração. Vem sempre comigo. Aí, Marcos Antônio. Sua melhor companhia. Eita Deus poderoso. Sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Muito bem, povo de Deus, estamos ao vivo neste sábado, dando glória, glorificando, exaltando, bendizendo o nome daquele que vive e que reina para sempre. Não adianta não, ele é o comandante supremo do universo, ele manda no céu, na terra, embaixo da terra, em toda parte. Tudo está na palma da sua mão e quando ele ordena, acontece. Ele é Jesus Cristo. No ar, mais um culto no seu lar. Bom dia, meus amados, bom dia, Pai do Senhor Isaac Dantas, Irmã Jane Silva, Irmã Ana Cláudia Silva e Patrícia Carvalho, todos os irmãos que estão conosco no YouTube, estão conosco no Instagram, nos aplicativos da Rádio e TV Pão da Vida. Deus abençoe a todos. Vamos começar o nosso culto orando, falando com Deus. Estamos ao vivo, viu? Ore comigo, igreja. Nessa oração nós vamos pedir a direção, porque sem Deus nada somos, nem nada podemos fazer. Então, igreja, ore comigo dizendo: Paizinho querido, Abba Pai, Deus Santo Poderoso, estamos aqui, Pai, na Tua presença, pedindo, Pai, a direção deste culto no lar. Senhor, toma ele em Tuas mãos e leva, meu Pai, em direção aos corações que precisam ouvir a Tua voz. Enche a todos do Teu Santo Espírito, Pai. Leva a Tua palavra, o Teu bálsamo, o Teu refrigério, meu Deus. Ah, Pai, eu tenho um pedido a fazer. Que quem estiver acompanhando este culto no lar, agora ao vivo ou posteriormente, seja cheio do Teu Santo Espírito. Pai, a Tua presença, Deus, é que nos faz caminhar firmes, fortes. É que nos dá, Senhor, força para vencermos os desafios da vida. Por isso, Pai, eu quero Te pedir que o Senhor abençoe, meu Deus, os irmãos, as irmãs que mantêm esta obra, que mantém esta igreja, que mantém a casa do Pai, a fazenda do Pai. Sabe, Deus, hoje nós vamos ter ali na igreja Pão da Vida dos Jardins, que é dirigida pelo pastor Hermes Castro e a pastora Aline, uma ação social. Eu sei que a Tua mão já está sobre aquele lugar, porque Teu nome será glorificado, será exaltado. Sim, Deus, é tudo para a glória do Teu nome. Envia Teus anjos, se acampa ali. Abençoa a pastora Ângela, a pastora Aline, todas as irmãs e irmãos que vão estar envolvidos neste trabalho, onde o Teu amor será manifestado, Senhor, através do que ali será oferecido para as famílias que precisam. O leite da fazenda do Pai, as roupas, calçados, as coisas que serão oferecidas ali, Pai. Eu peço em nome de Jesus Cristo, no poder do sangue precioso do Cordeiro de Deus, que o Senhor abençoe esta ação social. Tudo isso se realiza porque o Senhor levantou no Brasil e no mundo homens e mulheres para ajudar esta obra. E eu peço a recompensa sobre a vida de cada uma deles e delas. Multiplica, Deus, em suas vidas.
Abre as portas, meu Deus, para abençoar este povo. Abençoa nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras, nossas missionárias moderadoras e cada uma das nossas ovelhinhas no Brasil e no mundo, Deus. Porque tudo é para a honra e para a glória do teu maravilhoso nome. Amém. Amém, igreja! Eita, igreja linda! Olha, os outros pastores ficam com ciúme quando o pastor Chico diz que a igreja Pão da Vida é a igreja mais bonita da terra. A sua também é bonita. Civil a Jesus Cristo é bonita. Crentes de todas as igrejas são lindas, maravilhosas, homens lindos, maravilhosos. Porque em todas as igrejas evangélicas, os irmãos que creem em Cristo, até de outras denominações, eles têm o brilho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de nós. É ou não é? É. Hoje nós vamos ter muitos conselhos aqui. Muitos conselhos neste culto do lar. Que deve estar. Vamos tomar um cafezinho da pastora Jossanete. Senhor é meu pastor, nada me faltará. É da irmã Abigail lá de Brasília, lá de Fortaleza. Se cantar, se converter e amar. Tô tomando café com leite, viu? Da vaquinha linda joia. Quem gosta de café com leite aí, bota assim. Eu, pastor, amo café com leite, eu também. É tempo de vencer. É tempo. Alô, Stephanie Alcântara, moderando direto de Imperatriz do Maranhão. Evangelista Marcos Antônio, moderando direto de Mossoró. Na moderação está Honória Félix, Calinha Santos, Sinara Carneiro e uma de Cascais, direto de Portugal. Eita, que Deus marca encontro da alegria pra gente se unir, pra gente festejar. É ou não é? Meu Deus, Yara Mello, como é que você tá? Eu amo café com leite, a Yara botou. Eu também. A Paula Oliveira botou: eu, pastor, amo café com leite. Deus marcou em. Tô vendo que é muita gente, viu? Tem um bocado de gente aqui dizendo: eu amo café com leite. É bom demais, né? Uma delícia. Quero uma igreja aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Já pensamos nisso. Tem um casal de pastor aí que é bênção, viu? Uma missionária e um pastor cheio do Espírito Santo. Vamos juntos celebrar. São parentes do pastor Júnior Caldino aqui de Mossoró. Como é que é? Herbene Ferreira Fernandes. Herbene Fernandes, eu amo café com leite. Osnaldo disse: eu amo café com leite. Nem a tua denominação. Envolva-se no encontro da alegria. Vamos entrar na palavra. Hoje é um daqueles dias que eu amanheci o dia pensando na misericórdia de Deus, pensando nas coisas que Deus faz por nós. Irmãos, tem dias que a gente começa a pensar em Deus assim, a gente fica... Tô todo arrupiado aqui, ó. Olha como é que eu tô meus cabelos. Olha aí como é que tá. Só de falar em Deus. Eu amanheci o dia pensando na misericórdia dele. Eu disse assim: Deus, tu és muito bondoso, Pai. Tu és muito lindo. Quando eu vejo o agir de Deus nas nossas vidas, eu fico maravilhado. Na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, em toda a Bíblia, a misericórdia de Deus é destacada de uma forma tremenda, porque existe a graça e a misericórdia. A graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, a salvação. Isso é graça. E a misericórdia, a graça é quando Ele nos dá o que não merecemos, e a misericórdia é quando Ele não nos dá o que merecemos. A graça é quando Ele dá, e a misericórdia é quando Ele não dá. A graça, Ele nos dá salvação,
E a misericórdia é quando Ele não nos dá o castigo. Sentiu aí a importância da graça e da misericórdia? João capítulo 8, a partir do versículo 1, a palavra diz: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhes uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhes: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Ou seja, pegaram ela tendo relações. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Era para ser apedrejada até a morte. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Entenda que nessa cena a mulher foi jogada, ela ficou assim, no chão, cabeça baixa, se apoiando só nos braços. E Jesus se abaixou para escrever na frente dela com o dedo. Oh, glória. Versículo 7. E como insistissem perguntando, endireitou-se e disse-lhes. Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Puxa, que pancada Jesus deu nesses religiosos. Meu Deus, que pancada! Oh Deus maravilhoso. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Tornou a escrever na terra. Os estudiosos têm estudado durante muitos anos, querem descobrir o que Jesus escrevia na terra. Eu, particularmente, creio que era dizendo: fique tranquila, minha filha, eu estou aqui. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, ouviram Jesus dizer que quem não tiver pecado atire a primeira pedra, um, a começar pelos mais velhos, aos últimos ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio deles. E largaram as pedras e foram saindo. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse-lhes: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu amo Jesus. Outra cena forte foi Jesus na casa de Simão. A Bíblia faz questão de dizer que Simão era fariseu e era leproso. E a doença da lepra na época era considerada como a doença do pecado, porque Deus colocou lepra em Miriam, irmã de Moisés, e daí em diante todo leproso para os judeus era considerado estar em pecado. Jesus curou ele. Um dia foi na casa dele almoçar, e Jesus estava ali sentado para almoçar. Entrou uma mulher prostituta, uma pecadora, lançou-se aos seus pés, lavava seus pés com suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. E Simão, que tinha sido curado por Jesus, pensou: este homem não é um profeta. Olha que Jesus tinha curado ele, viu? Este homem não é um profeta. Se ele fosse um profeta, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Mas Jesus, que é Deus, que lê os pensamentos, que sabe tudo, disse: Simão, Simão, quem é mais grato? Quem é mais perdoado ou menos perdoado? Ele disse: quem é mais, Senhor? Jesus disse: eu cheguei na tua casa, tu não me cumprimentaste com o ósculo santo, que era um beijo, um tocar de lábios, que era costume dele. Tu não colocaste o azeite na minha testa, que era botar o azeite para dizer: aqui você está debaixo da cobertura de Deus.
E nem me deste água para lavar meus pés, que era uma prática, as pessoas andavam a pé, sujavam muitos pés de poeira. Mas, no entanto, essa mulher lavou meus pés com lágrimas e enxugou com seu cabelo. Por isso que eu digo, mulher, todos os teus pecados estão perdoados. Olha, tapa na cara de Simão. Até hoje, Jesus continua dando tapas na cara daqueles que não aprendem o que é ser crente, que tem a graça e a misericórdia de Deus, mas às vezes quando estão nas igrejas querem que os outros sejam penalizados pelos seus pecados, sendo que você foi perdoado. Isso é uma forma da pessoa deixar de olhar para si e só olhar para os outros. Ah, tem pecado aí, ó. Tem pecado. Quem não tem? Quem não tem pecado? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Aquele que disser que não tem pecado, já pecou porque mentiu. Versículo 9 e 10. E se insistir em dizer que não tem pecado, está pecando mais grave ainda, porque está chamando Deus de mentiroso. E aí? A misericórdia de Deus alcança todas as pessoas. Não quer saber quem elas são. Ontem eu recebi um telefonema. Lembra do Gabrielzinho, da casa do pai? Ele me ligou ontem à noite. Pastor, me dê mais uma oportunidade. Me deixe voltar para a casa do pai. Eu garanto ao senhor que eu não faço mais nada. Fui abandonado por todos e estou na rua. Lá em Natal, perto de Natal, numa cidade lá. E naquela hora que ele mandava aqueles áudios para mim, eu ouvia e me lembrava de mim. Ele falando comigo e Deus falando no meu coração. Lembra, Chico, quando eu perdoei todos os teus pecados e te levantei como pastor? Eu falei com Jesus e disse, lembro, Senhor. E aí? Eu disse, não, Senhor, eu recebo ele de novo. Sem problema. Não é minha casa do Pai. Não é minha igreja Pão da Vida. Tudo te pertence, tudo é teu. O que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. E falei, pode vir, Gabriel. E ele está se ajeitando para vir. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus me faz lembrar que eu era um homem que vivia num adultério terrível, vítima de uma maldição hereditária. Ele me libertou, quebrou a maldição, abençoou minha família, ergueu minha família, tirou os meus filhos todos do pecado, colocou na presença dele e tem nos abençoado de uma maneira tremenda. Eu quero dizer para você que está aqui comigo agora, não julgue os outros. Não julgue, porque eu e você e ninguém sabe como funciona a misericórdia, a compaixão de Deus. Deus ama muito seus filhos. E eu escrevi para ele, está aqui no WhatsApp, mandei para ele, Gabriel, eu recebo você porque eu acredito no seu chamado. E eu sei que os planos de Deus não podem se frustrar. Deus tem projeto lindo na vida daquele menino, na sua vida também. Deus tem projetos grandiosos. Grandiosos. Você olha para uma pessoa e vê o pecado dela, mas Deus vê o futuro que Ele quer dar a ela. Você olha para alguém e pode até julgá-la pela sua aparência, mas Deus olha para ela amando. Deus pega um cobertor, cobre, abraça e diz, vem, deixa eu cuidar de você. Nós temos que ter
um comportamento de quem tem Deus na vida, de quem vive para Deus, de quem está com Deus, e as coisas vão acontecendo, e cada dia a sua fé é colocada em prova, cada dia a sua situação é colocada em prova, você é colocado em prova. Para quê? Para saber se você é de Deus mesmo. É colocado em prova, irmãos. Você entende isso? É, Yara, é triste, mas ele vai se erguer de novo, em nome de Jesus. Lembra quando eu disse a vocês que o tratamento de quem é dependente químico é caindo, se levantando, caindo? Você lembra quando você começou a andar, Yara? A gente caía, bum, machucava, a mãe levantava. Bora, meu filho, bora. Segurava na mãozinha, vai. Daí a pouco soltava, vá, opa, caiu de novo. Eita, caiu, vamos levantar. Era assim. Essa palavra é para dizer a você que os braços de Jesus Cristo estarão sempre abertos. Vamos gritar! Vai gritando e escrevendo: meu Deus é forte. Meu Deus é forte, meu Deus é poderoso. Escreva aí, Marco Antônio: meu Deus é forte, muito, muito, muito forte. Ele é Deus forte, maravilhoso. Escreve, igreja, escreve. Príncipe da paz, conselheiro, Pai da eternidade. Ele é Deus forte, muito forte, maravilhoso, Príncipe da paz, conselheiro, Pai da eternidade. Olha, irmãos, eu quero fazer aqui um desafio onde você está. Ele é o ômega. Aonde você estiver agora, se estiver na lanchonete, se estiver no meio do povo, no meio da tua família, dê um brado de glória gritando: meu Deus é forte. Ele é Deus forte. Dá um brado. Maravilhoso. Deixa o povo se assustar e o inferno também. Deixa o inferno saber que você sabe que teu Deus é forte, que Ele é poderoso. Pai da eternidade. Vamos, igreja. Ele é Deus forte, maravilhoso. Eita, Deus poderoso. Príncipe da paz, conselheiro, Pai da eternidade. Que Deus grande. Ele é a vida, irmãos. É a verdade. É o caminho, é a luz. Ele é Jesus. Ele é Deus forte, maravilhoso, Príncipe da paz, conselheiro, Pai da eternidade. Seu Deus, meu Deus, nosso Deus é forte, maravilhoso, Príncipe da paz, conselheiro, Pai da eternidade. É a verdade.
caminho, é a luz. Ele é Jesus. Ele é Deus forte, maravilhoso, Príncipe da paz, conselheiro, Pai da eternidade. Olha, quem quiser esse louvor, vai mandar pro call center dizendo: eu quero o louvor. Deixa a Adriana Karine, deixa a pastora Adriana endoidar. Mas a irmã Cris e a irmã Thaís, eu quero esse louvor que elas vão mandar para vocês. Hoje não, que elas não trabalham hoje, só trabalham de segunda a sexta. Pai da eternidade, vamos compartilhar o culto no lar, vamos chamar o povo para adorar. Pai da eternidade, Príncipe da paz. Marta Carvalho, beijo no seu coração, Martinha. Sueli Santana, Viviane Rosales. Cleo Ré, como é que você tá, Cleo Ré? Tá aí no salão? Cleo, você já tá espichando os cabelos da mulher essa hora, Cleo? Vamos espichar, deixar as mulheres bonitas. Olha, todo mundo dizendo: eu quero esse louvor. É tempo de vencer. Vamos trazer aqui um áudio que o call center mandou para mim, dizendo que é áudio de gratidão da irmã Adriana Clara, de Minas Gerais. Vamos ouvir. Irmão, Pai do Senhor Jesus, eu preciso contar um testemunho. Conte, nós gostamos. Eu me chamo Adriana, sou da cidade de Jaíba, Minas Gerais, e no tempo da pandemia, né, há um tempo atrás aí, um dia eu, muito aflita, né, abri o telefone, né, no YouTube, e comecei a procurar a mensagem para me ouvir, né, para edificar, porque a gente estava sem poder ir para as igrejas, né, preocupação, sem saber como lidar com aquela situação. E a gente, nós trabalhamos aqui com divulgação na rua. Eu fico até pensando assim, que é a mesma coisa que o pastor Chico Chagas fala, né? Conta o testemunho. Trabalhei muitos anos nisso. Trabalhava com divulgação na rua, carro de som, moto de som, né? E ali as portas estavam fechadas para nós. Naquele tempo foi difícil. O comércio estava fechado e eu estava muito preocupada, sem saber o que fazer, né? O que fazer. E certo dia eu ali, aflita, né? E procurando uma mensagem para ouvir, comecei a ouvir o pastor Chico Chagas naquelas mensagens gravadas. Aí eu acho que eu ouvi todas. Eita. Aquilo ali, todos os dias, me alimentava aquela palavra, sabe? Me alimentava, eu ficava feliz, esperança, pedindo ao Senhor, né? Que bênção. E o meu pastor aqui também, que eu sou da Assembleia de Deus, também, né? Eu ouvia também a palavra que ele mandava, e eu sempre ali ouvindo, todos os dias. Aquilo virou rotina na minha vida, virou rotina. E hoje eu oro a Deus em favor, né, desse ministério. Amém. O pastor Chico Chagas, Igreja Pão da Vida, porque virou rotina da minha vida. A primeira coisa que eu levanto e ligo o meu telefone, depois da minha oração, é ouvir o programa, né, da pastora Jussanete e pastor Chico Chagas. Todos os dias é essa minha rotina. Enquanto eu estou fazendo o meu cafezinho, eu estou ouvindo lá a mensagem. Não consigo, irmãos, não consigo. E passo para os irmãos, passo para minha família, sabe? Ouvir também. Virou rotina na minha vida. Tem sido, nossa, para edificar, para mim edificar mesmo, assim, sabe? Tem sido benção na minha vida, benção mesmo. E eu queria compartilhar, né, com os irmãos essa maravilha que foi. E eu fico acompanhando e vendo quanto Deus tem operado nesse ministério, né? Glória a Deus. Isso é a mão de Deus mesmo. E também mais tarde, rotina também eu ouvi, né, o programa que o pastor faz com
a irmã Ângela, né? Todos os dias eu escuto esses 2 programas, todos os dias. É bênção na minha vida, bênção. Só tenho que agradecer a Deus e agradecer pastor Chico Chagas e a Igreja Pão da Vida. Amém. Querida irmã Adriana Carla, de Minas Gerais, muito obrigado, minha irmã. Estou muito feliz, né, de você ter nos acompanhado e ter encontrado Jesus Cristo através de nós, viu? Deus lhe abençoe poderosamente, irmã Adriana Clara. E tem aqui também um testemunho do azeite da irmã Cláudia, ela mora no estado do Paraná. Paz do Senhor, pastor Chico. Pai, é a Cláudia aqui de Ponta Grossa, no Paraná. Glória a Deus. Eu estou entrando em contato com o senhor para contar um testemunho. O primeiro testemunho que eu vou contar é da minha cachorrinha, uma Lhasa Apso. Estava com uma bola na cabeça, um tumor, tamanho de uma bola de gude, assim, sabe, pastor? E daí peguei o óleo ungido, ungi ali aquele local, orei, repreendi em nome de Jesus aquela enfermidade. Glória a Deus. E 2 semanas depois, tinha até esquecido. Daí fui pegar ela no colo, olhei assim, pastor, só tem a marca da bola, como se tivesse feito uma cirurgia, sabe? Ficou a marca. Jesus faz mesmo. Sumiu aquela bola. E eu sou grata a Deus, porque os animais também são de Deus, né, pastor? Claro. E como a gente não gosta de ver o bicho sofrer, né? E daí para levar para veterinário, tudo é muito trabalhoso e gasto, né? Então, mas Deus fez a obra, Deus curou ela. E também quero contar da minha filha, também, que estava em situação de rua. Eu pedi oração aí nas lives aí várias vezes em favor dela, em favor do meu outro filho. Para a glória de Deus, pastor, Deus permitiu ela pegar uma tuberculose, e isso foi em 2021. Ela pegou essa tuberculose, pastor, e daí ela nem sabia que estava com tuberculose, né? Ela estava muito doente, estava pesando 39 quilos, e daí me ligou pedindo ajuda, daí fui lá, peguei ela, levei consultar, levamos, né, fazer os exames. Daí ficou internada 6 meses num local aqui na cidade, onde que fica essas pessoas com essa doença contagiosa, né? Daí todo mundo que teve contato com ela tiveram que fazer os exames. Eu, as meninas, as filhas dela, o rapaz que morava com ela, todo mundo. Mas graças a Deus ninguém pegou, só ela, pastor. Deus permitiu ela pegar essa tuberculose para ela largar do crack. E daí ela ficou esses 6 meses lá internada nesse lugar, tomando toda a medicação. E para a glória de Deus está curada em nome de Jesus. Glória, e se libertou do crack, pastor. Não fuma mais. Meu Deus. Tem a casinha dela agora, que na verdade ela mora no mesmo terreno que a minha irmã, sabe? A minha irmã tem uma espécie de uma kitnet, assim, nos fundos da casa. Daí a minha irmã cedeu para ela morar. Daí ela arrumou um outro rapazinho aí, um rapaz bom, trabalhador, honesto. E estão tocando a vida os dois, pastor. Ela tá gorda, tá bonita, tá trabalhando. Eu glorifico a Deus por essa vitória, por essa bênção. Glória a Deus. E agradeço a oração de vocês, dos intercessores aí, que eu creio que quando você coloca o nome de oração ali na live, né, pastor, eles já pegam e anotam, os intercessores já anotam o nome, né, para orar. Certeza. Então eu creio assim. E eu acredito que eu vou contar mais e mais bênção ainda, pastor. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um abraço, até breve. Irmã Cláudia, do estado do Paraná. Beijo, que maravilha Deus ter libertado sua filha. É desse jeito, minha irmã. Quando vocês colocam aqui, eu peço oração, e a gente anota e coloca em oração de verdade. Irmãos, vocês querem rir? Me diga uma coisa, as mulheres querem aprender uma técnica, mas eu não sei se você deve aprender uma técnica. Eu vi um vídeo ontem aqui, por acaso, que eu fiquei morrendo de rir. Eu não sei se eu mostro.
Será que eu mostro? Hã? Eu mostro ou não mostro, Jesus? Como é que é isso? A Dalcione já está rindo. Quando eu peço a vocês para não rir, você já começa a rir antes de eu dizer o que é. Irmãos, eu vi, olha aí, todo mundo vai, meu Deus do céu. Eu pedi para não rir, vocês estão rindo, estão fazendo o contrário. A Sidney Carmen botou, mostra, pastor, mostra. Uma mulher que agiu de uma maneira para não dormir separada do marido. Eles brigaram, e aí ela disse, não, você não vai dormir separado de mim de jeito nenhum. Só que a maneira como ela fez para levar ele de volta para a cama é uma maneira que o pastor não aconselha a vocês. Eu vou mostrar, mas vocês prometem que não vai fazer isso. Olha, a Cátia Cristina está morrendo de rir. Marta Carvalho, até você está rindo, Marta Carvalho, até você. Mostra ou não mostra? Como é? Que eu estou com medo de mostrar. Sinara já está rindo lá em Portugal, ah meu Deus. Sônia Inácio está ali se derramando. Vou mostrar. Essa mulher, ela não aceitou o marido dormir longe dela. Ele deixou ela na cama e botou assim um edredom no chão do lado da cama e deitou-se do lado da cama, só para não dormir na cama com ela. Aí ela disse, espera aí que eu resolvo agora. Deixa eu mostrar. Não vão copiar não, pelo amor de Deus. Não vão dizer que o pastor está dando conselho errado. Tá certo? Vou mostrar. Vocês estão insistindo, vocês são curiosos. Então o pastor vai mostrar, mas não vão copiar não. Estamos brigados, mas você vai dormir comigo e abraçadinho. Bota na cama agora. Espera. Agora. A gente tá brigando. Eu não quero saber de nada. Bora. Você ainda acende. Rapaz, essa mulher, misericórdia, essa mulher não é brinquedo não, viu? Levanta! Eu não casei com você para dormir separada não. A boca é quente aí para esse pobre coitado. Ele levou uma lapada boa aí. Vocês cuidaram. Pedido de conselho de uma irmã. Deixa eu ver se vocês riram disso. Vocês riram. Olha aí. Tadinho dos maridos, a gente sofre demais. Tem uma aí dizendo, pastor, por que você fez isso? Para que o senhor foi mostrar isso, pastor? Aí tem um pedido de conselho aqui. Sim, tem um testemunho também, é? Deixa eu passar logo esse testemunho aqui, logo. Vamos ouvir aqui. Bom dia, pastor Chico Chagas. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão. Eu continuo lá. Venho aqui agradecer pela vitória da minha filha. Que o Senhor livrou, que a mão potentosa do Senhor guardou a vida dela. Na terça-feira pela manhã, minha filha sofreu um acidente de carreta, no qual, aos olhos humanos, olhando esse acidente, você não vê que tem alguém vivo dentro daquele carro, que saiu alguém ileso daquele carro, mas para a glória de Deus. A minha filha e o noivo dela, Jesus, estão vivos, saíram sem um arranhão. Minha filha está sentindo só dores no corpo e na cabeça por conta do impacto, meu genro também. E eu louvo e agradeço a Deus, porque Deus tem sido fiel. Senhor, mesmo eu sendo infiel, mesmo eu sendo pecadora, o Senhor, Ele é fiel. Eu fiz a campanha do Pocinho de Jacó e o Senhor, Ele me deu resposta.
Ele livrou, Ele guardou a minha filha. E aqui eu venho agradecer e dizer assim, que Deus, Ele é fiel e Ele faz milagres. O Senhor, Ele é poderoso para fazer, gente. E eu não tenho, Senhor, como agradecer o que Ele fez na vida da minha filha. Venho aqui, Jesus, contar esse testemunho para glorificar o nome dEle e dizer que Ele ainda é o Deus de milagres. Amém, gente. Muito obrigada, eu agradeço aqui. Irmão, a irmã está agradecendo, a irmã Marília Brandão da Bahia. O nome dela é Marília Brandão. Agora veja como ficou a carreta. Realmente é para agradecer. Olha aí. Olha como ficou a carreta depois do acidente. Como não agradecer a Deus, irmãos? Destruído. Isso aí é a cabine do carro. Como é que ficou a cabine? Olha aqui, tem outra foto aqui, cadê? Irmãos, olhe como ficou a cabine onde a filha dela estava dentro. Teve só pequenos arranhões. Imagine a pancada, um impacto para fazer um estrago desse numa carreta. Olha que a carreta é um carro duro, viu? Olha aí, meu irmão. É Deus ou não é? Como não agradecer a um Deus tão grande e tão poderoso que dá um livramento desse? Meu Deus, Marília, tem que agradecer mesmo, viu? Tem que agradecer, Marília. Foi um livramento grande. Obrigado, Jesus, por ter guardado teus filhos. Deus é tremendo. Deixa eu trazer esse outro. Eu tenho um pedido de conselho aqui, mas quero ver isso aqui, peraí. Pastor Chico, bom dia, pastora Ângela Beto. Amém. Graças e paz para nós. Eu queria pedir um conselho a vocês. Eu conheci uma pessoa, onde eu estou separada há 3 anos, e nesse processo de separação eu fiquei sozinha e decidi que não queria ninguém na minha vida. E no domingo aconteceu que eu saí, fui na casa de uma prima, e quando eu voltei eu pedi um Uber, isso já era 10 horas da noite. No começo eu fiquei aflita, porque quando eu pedi esse Uber, ele me olhou muito quando ele me viu. E aí eu já compartilhei com a minha prima, né, a viagem. E quando chegou num certo lugar, ele pediu para mim cancelar a viagem. E se ele poderia cancelar a viagem e me levar com a viagem cancelada. Eu falei para ele que não. Aí fiquei aflita, né, tudo isso. Aí ele não, fique calma, que eu sou uma pessoa do bem. Eu não vou fazer mal nenhum a você. Aí começou a conversar comigo, a gente foi conversando. E lá trocamos telefone, saímos, conversamos em uma praça pública aqui em Salvador. E no outro dia ele mandou um buquê de rosas vermelhas para mim. Começamos a conversar. Ontem ele me chamou para jantar, saí, jantamos. E ele quer assumir um compromisso sério comigo. Ele disse que eu sou a resposta da oração que ele fez a Deus. Ele era crente também. Na verdade ele é crente, está afastado assim como eu. E eu queria um conselho, porque eu também estava na campanha de oração do Pocinho de Jacó, das causas impossíveis, e eu coloquei essa causa, né, meu relacionamento, a minha vida amorosa, e foi de repente de Deus aconteceu. Ele me levou ontem para conhecer o filho dele, me levou na casa dele, eu conheci o filho dele, e assim, eu quero muito, muito, muito um conselho da parte de Deus, porque eu já sofri muito, eu já vivi um relacionamento onde eu sofri muito, 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 muito. Então eu decidi que ficaria só. E isso aconteceu, isso apareceu para mim. Eu queria um conselho de vocês. Deus abençoe. Pessoal do bem, entendeu? Um homem com muita fé. Ele tem muita fé. Ele fala que ele tem certeza que foi Deus que me colocou na vida dele. Porque foi tudo de repente, e de repente que ele estava buscando, que ele estava pedindo. Entendeu? E eu queria muito, muito um conselho de vocês, o que eu devo fazer, porque eu estou em paz. Eu senti muita paz, muita paz, muita paz. E eu preciso de um conselho de vocês, porque eu creio muito em Deus, mas eu tenho vocês, pastor Chico Chagas, a senhora pastora Ângela, com pessoas muito, muito, muito exemplo, sabe? E o que vocês fazem, poucas pessoas hoje fazem, entendeu? Eu não quero estar aqui tirando a glória de Deus para dar ninguém, mas os conselhos de vocês são pessoas tudo voltado para a Bíblia, e isso para mim é tudo, sabe? Eu estou afastada da igreja, mas não estou afastada de Jesus.
Eu busco Jesus todos os dias, inclusive eu estou no meu trabalho. E todos os dias eu assisto o culto no lar, todos os dias eu ouço o Pocinho de Jacó. E tenho me voltado mais para Deus. Eu queria só um conselho de vocês. Deus abençoe poderosamente. Amém, minha irmã, amém. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos analisar aqui, vamos fazer aqui uma análise de o olhar de Deus. O olhar de Deus. Olha, uma mulher casa ou passou um tempo com uma pessoa. Esse relacionamento dela com essa pessoa foi sofrido, sofreu humilhações. Aí de repente essa mulher resolve viver só. E aí essa mulher, aparece uma pessoa na vida dela. E essa pessoa tem muito de Deus na vida dela, a pessoa que apareceu, o homem. O que é que a gente vai imaginar? Que foi Deus que mandou. É ou não é? Rapaz, foi Deus que mandou esse homem para a minha vida. Porque esse homem é um homem santo, esse homem é um homem que me ama, que me trata bem, que me abençoa, papai, uma série de coisas. Você vai dizer que foi Deus. Mas aí o que é que você vai fazer para ter a prova de que aquele homem realmente é de Deus? Porque às vezes o sapo vem travestido de príncipe. Não é que você vai beijar o sapo, ele vira príncipe. Você vai beijar o príncipe, ele volta a ser sapo. Então, você pode fazer prova com Deus. Fazer prova com Deus. Teve uma irmã que teve uma situação muito parecida com a sua aqui, que se aconselhou comigo, essa irmã. Ela disse que estava orando a Deus para Deus mandar um homem para a vida dela. E Deus mandou o homem, ela conheceu o homem numa açaiteria. A açaiteria é uma sorveteria de açaí. Ela estava lá numa noite muito triste, ela e outra irmã separada. Mulher, vamos sair um pouco, eu estou tão cansada de estar dentro de casa. Ela saiu, mas a amiga chegaram lá, fizeram o açaí, sentaram na mesinha assim na calçada. Quando é fé, aquele homem chegou, pegou um açaí também, sentou assim, e ela estava de frente para ele, ela numa mesa e ele noutra. E ele, ouvindo o que elas estavam conversando sobre a solidão da vida, e ele pegou o açaí dele, chegou até onde ela estava e disse: vocês me permitem sentar aqui para a gente conversar? Porque eu estava ali ouvindo vocês falar de solidão, eu também estou numa solidão muito grande, estou saindo de um casamento. Aí, tá, pode sentar aí. Aí dali surgiu uma amizade que durou algumas semanas, e depois ele pediu a ela para frequentar a casa dela, conhecer os filhos dela. Aí ela começou a se interessar por ele. E o que ela se agradou dele é porque ele não exigiu que ela fosse para a cama com ele. Porque isso é um negócio que a mulher tem que ficar ligada. Porque às vezes a mulher cede, já nas primeiras horas, o camarada chama e ela vai, ela perde valor. Ela cede ao desejo da carne, mas perde o valor como mulher para aquela pessoa. Entendeu? Quando ele não tocou no assunto, nunca falou sobre isso com ela, ela sentiu um respeito nele. Aí ela falou: pastor Chico, aí eu fui orar a Deus, para Deus me revelar se aquele homem era o homem que Deus estava mandando para mim, que eu vinha pedindo a Deus, um homem de fé e tal. E quando foi de noite, pastor, eu sonhei, olha o sonho dela, sonhei que eu ia numa rua. Essa rua era uma rua de barro vermelho, como fosse um cascalho, uma pissarra, e tinha pedras no caminho. E de repente, pastor, surge um touro grande, maior do que os touros que eu costumava ver,
surge atrás de mim, saí de dentro do mato, do nada, e vem em minha direção, e eu com medo corri. Quanto mais eu corria, mais estouro corria. Pastor, e nesse sonho eu pulava por cima das pedras, eu passava por cima de tudo, pastor. E ele correndo atrás e eu olhando para trás. Era uma agonia tão grande que quando eu acordei, estava toda suada, cansado. Acordei ofegante. Ai meu Deus, graças a Deus, é um sonho, Jesus. Eu queria que o Senhor interpretasse esse sonho para mim, porque agora eu fiquei com medo do homem, pastor. Eu fiquei pensando que esse homem pode ser esse touro. Aí eu disse, pode ser mesmo. Mas não pense pelo lado mal, não. Pense que a sua vida está muito parada, você está em depressão, você está triste. E esse homem é esse touro que veio para botar você em movimento. Pai do Senhor, Maria Paixão, Deus abençoe minha amada. Abençoe André Moura, toda a família. Aí ela, será, pastor? Eu digo, porque você está muito parado. É como se Deus dissesse, olha, eu vou botar um homem, porque a Bíblia fala dos touros de Baçã, que eram touros fortes, né? Deus vai botar um homem na sua vida que é um touro, ele vai levantar você. Aí ela foi, namorou com ele, namorou assim, ficou namorando sem ter nenhuma intimidade. Ele pediu ela em casamento, 3 meses eles casaram. Aí ele revelou para ela que ele tinha um dinheiro guardado, que ele já vinha economizando há muitos anos, para montar um negócio. E disse para ela, qual é o negócio que a gente pode montar? E ela disse, eu tenho vontade de montar uma pronta entrega, de fazer roupa, essas coisas assim. Depois vamos montar isso. Foi montar uma pronta entrega. E não foi uma pronta entrega pequena. Eles já começaram com 5 funcionários, 5 mulheres costurando. Ele comprou um caminhãozinho para fazer a entrega. Resultado, ela disse, realmente ele botou para correr mesmo, que a gente não para não, pastor, a gente trabalha de manhã, de tarde e de noite. Fátima Ramos, Deus abençoe minha amada. Deu certo, está dando certo, glória a Deus por isso. Mas no seu caso, porque a gente tem que desconfiar, vou supor, se uma mulher recebe um homem na sua vida e olha para esse homem, e porque ela já teve no passado sofrimento no casamento dela, e ela quer saber se esse homem é de Deus ou não é, a melhor coisa é ela orar, não dizer para ninguém, entrar em propósito de oração, esperando de Deus uma resposta. Olha, boquinha calada, não conte para ninguém, porque qualquer pessoa pode ser usada por Deus para dar sua resposta. Não conte para ninguém. A irmã Lourdes, que mora no estado de Goiás, na cidade de Rio Verde, ela contou uma história para mim que eu quase morro de rir mais ela. Ela disse, pastor, o seu às vezes, no culto lá, o senhor ensina que Deus faz muito o que a gente pede. Eu digo, ensino, porque é verdade. Pastor, eu estava esperando uma resposta de Deus, e nas minhas orações eu já tinha mais de 2 meses orando, pedindo uma resposta com relação a um homem que estava me perturbando, querendo namorar comigo, e eu com muito medo, que a minha família é toda de crente, eu com medo deles atirarem pedra em mim. E eu orando, quando foi um dia eu orando, falei assim, Deus, mande nem que seja uma gaga para falar comigo. Ela disse que no outro dia foi fazer a feira, mas a filhinha dela de 12 anos, ela já é uma mulher de 44, quando está na fila do supermercado, a mulher chegou e disse, olha, Deus está aí te mandando dizer. Ela falou, valha Jesus do céu. Sim, mulher, fale, pelo amor de Deus.
que ele está no negócio. Ela não sabia se ria, se chorava. Ela nunca tinha visto aquela criatura na vida dela. Ela chegou em casa, ligou para mim e disse: pastor, o senhor não é de ver que eu disse a Deus, eu disse brincando com Deus, manda nem que seja uma gaga. Ele não mandou uma gaga mesmo, pastor. Eu agora sei que esse homem foi mandado por Deus, porque além da gaga, ela disse: Deus está no negócio. E quando terminou de falar, ela disse: e você recebe? Ela disse: recebo, minha filha, recebo, porque você não sabe do mistério. Não sabe do mistério. E a gaga começou a falar em língua. E ela disse: eu pedi a Deus que mandasse nem que fosse uma gaga, ela mandou você. É uma resposta de Deus para a minha vida. E sabe o que é que acontece? Esse casal vai casar agora em dezembro. Ela queria vir casar aqui em Mossoró, mas eles estão sem condição. Então, por que o pastor está contando essa história? Estou contando para você saber que aquilo que você pede a Deus, Ele é detalhista. Ele é detalhista, viu? Deus é no detalhe, com Ele é no detalhe. Olha, ela pediu a gaguinha, Deus mandou a gaguinha. Você quer uma gaga, meu filho? Pois eu vou mandar para você saber que sou eu. Porque é muita coincidência você estar num supermercado, numa fila do mercado fazendo compra, e chegar uma gaga e dizer: e Deus quer falar com você. A Cleo Ré botou: recebo, meu Deus. A irmã Joana mandou: Deus, manda essa gaguinha para cá. Tenha calma, Joana, você não fique brincando não, que o negócio é sério. Mais um conselho aqui. Esse aqui é: pastor, eu quero contar um pouco da história do meu matrimônio para receber do senhor um conselho. Por favor, não fale meu nome, pois é um assunto delicado. E eu quero que o senhor me dê uma palavra. Pastor, confesso ao senhor que eu amo quando o senhor diz: vou lhe aconselhar como uma filha. E eu sei o amor que o senhor tem pelas suas filhas. Olha, pastor, eu acho que eu sou a culpada de ter destruído o meu casamento. Hoje eu tenho um casamento de fachada, vivemos em união, recebemos amigos aqui em casa, mas na verdade nós não temos nenhum relacionamento íntimo. É como se fôssemos dois irmãos. Ao longo de 3 anos, eu fui esfriando, evitando meu marido, evitando. E ele me procurava, eu evitava, sempre arranjava uma desculpa. E um dia ele disse a mim: desse jeito eu vou terminar tendo que ir buscar fora de casa. E eu fiquei com raiva e disse: fica à vontade, se você quiser ir, vá. E ele foi mesmo. Hoje, depois de 3 anos que isso começou, ele tem um amante, já tem uma menina com essa amante. Nasceu recentemente, está com 3 meses. E eu estou aqui, querendo amor agora e não tenho. Aí fico dividida entre tentar restaurar meu casamento, aceitar a situação ou tentar viver com um novo amor. Queria pedir o seu conselho como filha, pastor. Deus lhe abençoe. Amém. Deixa eu dizer para você uma coisa que talvez você seja uma das que fazem essa prática, né? Olha, ainda ontem eu estava conversando com o doutor Hernandes Pinheiro, que é psiquiatra. Quem foi que assistiu ontem a entrevista dele? A gente falou também sobre isso, a intimidade do casal. O nosso corpo humano, ele tem tantas coisas que podem abalar esse relacionamento. É tanta coisa, meu irmão, que pode destruir a vontade, o prazer de estar com alguém nesses momentos.
Então, muitas vezes, um problema hormonal, um problema emocional, a pessoa começa a deixar que essas coisas destruam o seu relacionamento. Eu já encontrei mulheres dizendo: eu abusei meu marido, abusei, eu não aguento ele tocar em mim de jeito nenhum. As irmãs estão dizendo que assistiu o doutor Hernani. Foi bom, não foi não? É muito bom, doutor Hernani. Então, o problema é exatamente esse. Às vezes, a gente não espera aquela crise passar e já passa a crise para frente, está entendendo? A gente já passa a crise para frente. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você tiver uma situação como essa, procure resolver de uma maneira que você não complique a sua vida, rejeitando a pessoa. Não, tudo bem, eu não quero. Naquele momento você não quer, mas é uma coisa daquele momento, por uma questão emocional, por uma raiva. São tantas coisas que podem fazer isso. E você tem que ter paciência para esperar passar aquele momento, para não deixar que isso esfrie seu casamento, seu relacionamento. O tempo é o melhor professor e nos ensina muito, e a gente tem que ter a sabedoria para esperar o tempo para tomar certas decisões. Você está entendendo? Tomar certas decisões, para que a gente não fique afetado por essas decisões ao ponto de destruir um casamento. Olha, hoje você quer voltar atrás, seu marido já tem outra mulher, está com você, mas tem a outra. Ela disse aqui que ele não sai de casa. Olha aqui, pastor, quando eu falo com ele que era melhor a gente separar, já que ele está com a outra, ele diz: eu não saio de casa porque amo meus filhos. Não adianta me mandar embora que eu não vou. Se ele não sai de casa, não é só por causa dos seus filhos, dos filhos seu e dele. Ele não sai de casa porque ele também gosta de ter a sua companhia. Só essa parte íntima que foi afetada, mas o coração dele não parou de te amar. Concordam comigo, irmãos? Não parou de te amar. Em outras palavras, ele continua te amando. A palavra de Deus diz, irmãos, que um coração ferido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. O que é uma cidade fortificada? É uma cidade rodeada de muralhas. Você entrar numa cidade quando ela está aberta, é fácil, chegou, entrou. E quando tem muralhas, para você transpor essas muralhas. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, eu sempre digo a vocês aqui, porque eu sou homem, eu gosto de dizer a vocês o seguinte: homem nenhum gosta de ser rejeitado. Quando ele é rejeitado pela mulher, ele fica muito ferido, fica muito magoado. O homem, quando é rejeitado, ele pensa logo que pode ter outra pessoa, a mulher. É do mesmo jeito de vocês. Vocês, quando o homem está diferente, quando o homem bloqueia o celular, não deixa você ver, você começa a pensar uma série de coisas, é ou não é? É. Mas é importante lembrar que para Deus tudo é possível. Se você tem tanta vontade, se você tem vontade, tem desejo no coração de restaurar o seu casamento, é possível sim. É possível. Ah, pastor, mas agora tem uma mulher e tem uma criança. É. Mas Deus é o único que consegue resolver. A Leonina perguntou: pastor, e quando a mulher é rejeitada? É horrível. É horrível. Tanto a mulher como o homem. Quem é que gosta disso, irmãos? Isso dói muito, né? Dói muito. O casal, quando ele está junto, que um diz: bora. O outro: não, agora não. Amanhã.
isso tem um efeito tão terrível. Olha o que é que a Bíblia diz, irmãos. Se as mulheres e os homens se guiassem pela Bíblia, pela palavra de Deus, não existia tanto esses problemas. Eu quero me responder aqui. Na Bíblia. Primeira Coríntios, capítulo 7. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Olhe. Não vos defraudeis um ao outro. O que é defraudar? Enganar. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque muitas vezes tem a mulher e tem o homem. Não é só a mulher, não estou falando só para a mulher, não. Estou falando para a mulher e para o homem, que arranjam desculpas. A mulher está com desejo, o homem, estou cansado. A mulher diz, eu estou cansada, estou com dor no corpo, estou com dor na coluna, estou com não sei o que. As desculpas. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Não engane um ao outro, está falando de sexo. Não engane um ao outro. Se tiver que deixar de fazer isso, seja com a concordância dos dois. E somente por algum tempo para vos aplicar a oração. Só quando a mulher faz uma campanha de oração, ou o homem faz, e diz, não, eu queria me consagrar completamente, não queria nem ter relações, para não ter nada de carnalidade nessa consagração. Mas diz, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Incontinência é relaxamento. Não vos tente pelo seu relaxamento. É Deus falando. O pastor está falando de sexo, está. Aqui em cima, no versículo 3 de 1 Coríntios 7, diz, o marido pague à mulher devida benevolência, seja bondoso com ela. Da mesma maneira, a mulher seja benevolente com seu marido, seja bondosa com ele. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o seu marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a sua mulher. Aí depois que vem, não vos defraudeis um ao outro. E vou dizer uma coisa a vocês. Existem muitos casais, talvez eu esteja falando para alguma mulher, algum homem, está me ouvindo, que passa exatamente por isso, de na hora, você sabe, o prazer de se relacionar, ele não é o dia inteiro, ele não é 24 horas, ele é um momento. Ele é um momento. Talvez você não saiba, mas eu vou dizer. Talvez o seu marido, o seu homem, já dormiu do seu lado com raiva, porque você rejeitou. Com raiva, irado, porque você o rejeitou. Com pensamentos na cabeça, por que ela me rejeitou? O que é que está acontecendo? Da mesma maneira a mulher. A mulher, o primeiro pensamento dela é porque o camarada está na rua, o marido está trabalhando na rua. Quando ele chega que ele rejeita, ela fala assim, sim, então quer dizer que você já fez por aí, né? É assim ou não é? Da mesma mulher com a mulher se trabalha fora, essas coisas. Então não deixe surgir desconfiança. Existem os problemas de saúde que os dois precisam evitar esses relacionamentos. Tem problema de saúde que não pode, tem que evitar. Eu tenho orientado casais a procurar ajuda médica, a orar, a buscar a Deus, para não deixar que o seu casamento seja afetado ao ponto de se aproximar de uma destruição. Eu já contei para vocês, uma vez aqui eu aconselhei um casal, e já aconselhei mais dois, que esse casal tinha dificuldades porque a mulher, depois do ato, ia para o banheiro chorar. E o marido ficava feliz, ele se realizou, mas ela não. Por quê? Porque tinha uma secura e aquilo machucava muito, ela ficava com muitas dores. E quando ela veio conversar com a minha esposa, eu chamei ela e o marido, botei eles na minha frente, dentro do meu gabinete,
e expus a situação e fui logo dizendo: está aqui minha esposa, eu vou aconselhar vocês porque sou o pastor de vocês e o pastor é como um pai. Isso, tem tratamento. Pronto, procurou uma ginecologista. A ginecologista fez 4 sessões de uma injeção que coloca nas vulvas, acabou o problema, nunca mais teve. Era um problema que poderia levar à separação, era um problema que poderia levar ela a negar, já pensando na dor que iria sofrer. Mas o problema foi resolvido, graças a Deus. Então, assim, muitos casamentos poderiam evitar a separação apenas com a sabedoria, a inteligência e procurando, né? A irmã Maria José está dizendo: mas quando o homem não entende, pastor? Aí a questão de você explicar bem direitinho para que ele não se sinta rejeitado. O problema é quando a mulher, o homem se sente rejeitado. A rejeição é que dói. Dói tanto no homem como dói na mulher. Tudo na vida tem que ter como base principal o diálogo. O diálogo é a conversa. Entendeu? Tem que ter a conversa. Porque se não tiver a conversa, vai por água abaixo. Se acaba. Essa que é a verdade, minha irmã, se acaba. Todo casamento tem que ser alimentado. Alimentado por amor, por uma série de coisas. Tem que se inovar, tem que se reinventar, né? Tem que se fazer isso. Toda separação você poderia evitar com diálogo, com sabedoria. Por exemplo, explicar a vocês, olha que eu tenho 65 anos, e não vou dizer isso com orgulho não, eu digo isso, eu queria poder abrir minha boca e dizer: eu fui o primeiro homem da minha mulher e ela foi a primeira mulher da minha vida, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Deus permitiu que eu tivesse vários relacionamentos, acho que exatamente para aprender a aconselhar isso e me livrar daquela maldição que tinha na minha vida. Mas a pior coisa para um homem é quando a mulher rejeita ele, e a pior coisa para uma mulher é quando ele rejeita. Quando você sente que falta agora interesse, onde não há um prazer, quando você sente que a pessoa vai para uma situação dessa, eu estou falando assim por cima, por causa dos pequenos, quando você sente que a pessoa vai por obrigação, vai só para lhe satisfazer, mas por ela tinha problema nenhum. Isso dói. Isso dói, e é muito importante que os dois se entendam, especialmente nessa parte, porque a parte íntima de um casal é muito delicada. É muito delicada. O casal consegue viver sem isso, mas quando já tem uma certa idade, quando o libido já foi embora, quando isso vai se acabando, Deus é tão sábio, irmãos, Deus é tão sábio, que Ele deixa isso ir acabando aos poucos. Vai acabando aos poucos, vai acabando até acabar. Mas quando o casal ainda tem fogo, como a gente diz, tem que ter muito cuidado com essa área. Essa área delicada é uma área que causa problemas, porque causa mesmo. Tem que ter sabedoria para tratar o assunto. Eu aconselho muitos casais, muitos casais, aconselho. E, para a glória de Jesus Cristo, a maioria dos casais que eu aconselho, a gente consegue resolver o problema. Porque na hora que eu estou aconselhando, eu vou aqui, ó. Eu não vou dar conselho da minha cabeça, não. Eu posso até ensinar com a minha experiência, mas a minha experiência inclui a palavra. Então eu vou abrindo a Bíblia e vou mostrando quais são as diretrizes de Deus. Eu aconselhei um casal que a mulher detestava isso, não queria ter esses momentos, ela não gostava.
Não gostava. E quando a gente esteve conversando com ela e com ele, ela mesmo disse: eu vou para satisfazer ele, mas eu não gosto não. Não gosto. E aí nós fomos, nesse momento eu disse: eu posso fazer perguntas mais íntimas para você? Pode. Está disposta a responder com sinceridade e entender que eu estou buscando apenas ajudar? Pode. Começamos a conversar, comecei a fazer perguntas, e quando eu cheguei na pergunta: no passado, alguém abusou de você? Ela caiu no pranto de choro. Ela havia sido violentada. Ele não sabia, ficou sabendo ali na minha frente. Pois está aí o problema. Você precisa perdoar essa pessoa que fez isso, mesmo que ele tenha sido tão ruim na sua vida, te fez tanto mal, te fez tanto sofrer, mas você precisa perdoar para que você seja feliz com o seu marido. Porque cada vez que vocês vão para esse ato, é uma repetição daquilo que aconteceu naquele tempo, porque vem à sua cabeça, como fosse uma repetição daquela cena. Por isso que você rejeita, por isso que você tenta evitar, por isso que você não tem prazer, porque está muito ainda vivo na sua mente que cada momento que você viveu ali, que você abomina, odeia. E depois de muito choro, o marido abraçou ela: você não me falou, amor, não. Às vezes, você tem que, além da oração, além da busca, para que Deus alivie isso, para que Deus cure, feche essa chaga aberta no coração, uma ajuda de psicólogos também. As coisas é difícil. Por quê? Porque você às vezes se prende, se fecha. Então quando você se fecha, só quem consegue entrar dentro de você é Deus, mas ninguém. Às vezes a gente, com a sensibilidade, com o discernimento do Espírito, consegue identificar que aquela pessoa está fingindo ser feliz, mas não é. Você não consegue? Quando uma pessoa, uma amiga sua, uma pessoa da sua família, quando tem aquele sorrisinho, aquele sorriso que você já percebe de cara que é um sorriso que não transmite alegria, é como se ele fosse um sorriso forçado, um sorriso, é ou não é assim? Então, quando a pessoa tem um trauma nessa área, tem uma coisa que afeta ela, ela precisa se libertar disso para poder ser feliz, para que cada momento dela com o esposo não seja um momento de péssimas lembranças. É isso aí. Você não faz ideia do que vive um pastor, especialmente um pastor acessível, um pastor que você pode se aproximar dele, um pastor que você procura ele para uma orientação, para uma oração, um pastor que trata você com todo carinho, né? Eu, quando vou atender no meu gabinete, nós temos a irmã Sinara pela manhã, a irmã Elisângela à tarde, que é quem cuida da cozinha, do centro administrativo. Eu já aviso a elas: hoje eu vou receber um casal aqui, prepara umas bolachinhas, pão de queijo, café, para a gente colocar em cima da mesa. A gente fica sozinho, eu, minha esposa e eles. Naquele momento a gente começa a comer uma bolachinha. Por que isso? Porque a ceia, o comer juntos, esse momento é um momento mágico. Ele traz um momento de intimidade, ele traz um momento de família. Você se sente bem, entendeu? Então bota o bolo, bota o pão de queijo, bota a bolachinha, a pessoa vai escolhendo, vai comendo. Que bolachinha gostosa, pastor, tal. Isso vai gerando uma intimidade, a gente conversa um pouco, depois fazemos uma oração e entramos no assunto. Preparamos o ambiente para poder entrar no assunto. E para a glória de Jesus Cristo, Deus tem ajudado, que a gente tem conseguido restaurar muitos casamentos. Por causa disso, também por causa da minha experiência, né?
Eu digo assim para a igreja, quando eu vou dar palestra dos casais. O pastor Chico vai falar com vocês agora. O pastor Chico é um soldado velho, um sargento velho que já foi à guerra, já apanhou, já saiu ferido. Eu estou falando dos relacionamentos que eu tive. Então, eu tenho experiência para ensinar vocês como evitar certas coisas e chegar onde eu cheguei que eu não gostaria de ter chegado. E eles entendem perfeitamente isso. Porque, irmãos, a pior coisa na vida de uma mulher é um casamento frustrado. E do homem também. É um casamento que não deu certo. É um casamento que você tentou ser feliz e não está conseguindo. Isso atrapalha a vida financeira, atrapalha tudo. Se um casal quer ser abençoado na saúde, na vida financeira, na sua vida espiritual, viva bem. Quando vive bem, aí Deus abre as portas, Deus escancara. Porque o projeto de Deus é a família. Então, quando esse casal vive bem, Deus abre as portas e abençoa com força. Agora, o casal pode até ele ter um bom emprego, ela ter também, mas quando vive mal, o dinheiro não rende, tudo se acaba, é doença. Porque quando você está mal, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, a sua saúde também não vai ficar boa. As doenças, elas se propagam mais, elas tendem a piorar mais, e por aí vai. Foi aquilo que o doutor Hernando falou ontem. Quando você está mal, você pega uma doença, ela é devastadora. Quando você está bem, ela vem, mas vai embora. Vamos orar, meus amados. Eu vou escrever um livro para casais, sabe? Meu livro vai sair agora no aniversário da igreja, 2 livros, um sobre maldição. Eu tenho um livro também que é muito bonito, Deus na linha de confronto. Eu tenho um livro chamado Roteiro para a Infelicidade. Você vê muitos livros ensinando as pessoas a ser feliz. Esse livro vai ensinar você como não ser infeliz e mostrando os caminhos que levam à infelicidade. Roteiro, caminho para a infelicidade. Ensinando a homens e mulheres o que vocês não devem fazer para não serem infelizes. E um livro sobre quebra de maldição, porque Deus quebrou a maldição na minha família, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Agora, pelo menos 2 vai ser lançado agora no aniversário da igreja, aniversário de 10 anos. Começa, deixa eu ver aqui a data bem direitinho. Vai começar dia 19, vai até o dia 23, de 19 a 23. Nesses dias nós vamos ter esses livros. Antes a gente já vai estar vendendo, mandando para o Brasil e para o mundo, quem quiser comprar. É um livro que você vai comprar, toda a renda dele é para a casa do Pai. Um livro que vai lhe ajudar bastante. Bastante. Eu li uns pedaços dele aqui, você lembra que eu li alguns textos dele aqui? O pessoal ficou encantado. Todo mundo disse, nossa. Deixa eu ler só um pedacinho aqui para vocês verem. Eu estou maravilhado com o que Deus está fazendo. Estou muito feliz com Deus, com esse momento de Deus nas nossas vidas. Olha aqui, só esse trecho aqui, olha, que diz assim: foram dias em que sinceramente questionei se valia a pena seguir. Eu não estava apenas lutando para vencer o passado,
Estava lutando para não deixar que as palavras dos outros anulassem o que Deus já tinha feito em mim. Quantas noites? Depois de um culto abençoado, eu chegava em casa e a acusação batia como uma tempestade. Você nunca vai ser digno. Não será fácil resistir. Havia dias em que pensei em sumir, mas ali no lugar secreto, o Espírito Santo me sustentava. Lembrei da história de Zaqueu exposto em praça pública, mas abraçado por Jesus diante de todo mundo. Lembrei da mulher adúltera, condenada por uma multidão, mas defendida por Jesus, que desenhava no chão. Talvez desenhando um novo começo, um futuro diferente, ali diante dos acusadores. É um livro muito bom, vocês vão gostar. Ele é um livro muito impactante, sabe? Outra parte diz: há dores que cicatrizam, mas há feridas que alguns insistem em manter abertas. Toda vez que o milagre de um novo começo floresce, não demora muito para o passado bater a porta. Ele não é digno, não é discreto. Às vezes volta em forma de lembranças, outras vezes volta com nome, sobrenome e dedo em riste apontando. Quando decidi entregar totalmente o chamado de Deus e assumir o púlpito, pregar a palavra, cuidar de gente, consagrar o que restou da minha história, não foi apenas o céu que prestou atenção, muita gente também. Só que o olhar deles não era de celebração, era de dúvidas. E talvez se você chegou até aqui, neste livro, é porque também já sentiu esse peso, o peso de um passado que insiste em voltar, mesmo quando você já está em outra estrada. Eu fui duramente criticado, não pelos que estavam distantes, mas por muitos que conheciam as minhas cicatrizes. Ouvi gente dizendo: Chico Chagas, pastor? Logo ele, aquele ali, todo enrolado, homem de muitas mulheres. Vai ver se mudou mesmo, hein? Dói, porque o passado não tem piedade. Ele gosta de ser lembrado em voz alta, justamente nos dias em que a gente mais precisa de um abraço. Não era o diabo me acusando, eram vozes de pessoas reais, algumas até que conheciam as Escrituras, mas nunca experimentaram a graça do perdão em carne viva. Eu costumo dizer que o inferno odeia recomeços, mas algumas pessoas têm medo deles. A luta mais dura não é contra os gigantes lá fora, mas contra as vozes que querem me lembrar do que eu fui. Naquele tempo era como se o mundo dissesse: você não merece um novo começo, você não mudou, isso tudo é fachada. Eu sabia dos meus erros, ninguém precisava me lembrar do que eu já tinha feito. Meu coração conhecia o preço do arrependimento. Mais do que isso, eu já tinha ouvido a voz que me chamou do pó. Já tinha sentido o perdão que rasga a dívida e lança no mar do esquecimento. Aí tem as referências bíblicas, Mateus 7,19, Jeremias 31:34. Só que o julgamento humano, esse parece sempre guardar uma cópia da fatura. Sabe, há um abismo entre o que Deus fez e o que as pessoas conseguem aceitar. Deus perdoa e esquece. O homem perdoa, mas faz questão de lembrar. A graça paga a religião, muitas vezes reimprime, como lembra o grande pregador Billy Graham, quando disse: quando Deus nos perdoa e nos purifica do pecado, Ele também esquece. O perdão resulta em Deus retirar as acusações contra nós. Foram dias em que sinceramente questionei se valia a pena seguir, e por aí vai. Esse livro é forte. Eu tenho certeza que muitos de vocês que vão ler esse livro vão chorar muito, porque tem muita coisa da minha vida que eu exponho aqui que é também a sua vida. Os nossos sofrimentos, eles são parecidos. Você já prestou atenção nisso? Quando você vai contar para uma irmã o que você está passando, ela diz: mulher, já passei por isso. Olha aqui, a irmã Kátia Cristina já botou: já fui muito rejeitada porque sou cristã, mas jamais deixarei o meu Senhor Jesus. É isso aí. Vamos orar.
Antônia Neves, eu quero esse livro, pastor. Esse livro vai impactar muitas vidas. Vocês vão ver muito testemunho sobre esse livro. Esse livro é muito forte. Foi um livro que eu escrevi com lágrimas, na presença de Deus e do Espírito Santo, mas foi com lágrimas. Chorei muitas vezes. O capítulo 8 desse livro foi o que eu mais chorei quando eu estava escrevendo. Era eu escrevendo, digitando aqui, a lágrima caindo. Um livro escrito com lágrimas. Vamos orar. Igreja, faça comigo a oração da cura. Vamos orar também pelas curas emocionais. Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que eu e todos os teus filhos e filhas que estamos no Brasil e no mundo, todos que estão com azeite agora apresentando, consagrando a Ti, símbolo do Teu sangue e do Teu Santo Espírito, Pai. Ó Jesus, estende Tua mão santa agora sobre todo este azeite e derrama o Teu poder para curar. Curar, Deus, as enfermidades físicas, emocionais, espirituais também, Pai. Pai, que todas as vezes que esse azeite for usado, o Teu nome santo seja glorificado. Ah, Deus, Deus, eu peço, em nome de Jesus Cristo, abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a Igreja Pão da Vida, e todos que desejam abençoar esta obra. E abençoa, meu Deus, esta oração de cura. E eu peço, meu Pai querido, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, que todos possam, Senhor, ser curados, renovados, cheios do Teu Santo Espírito. Eu oro debaixo da palavra de Jesus Cristo. Jesus disse: tudo o que pedires em meu nome eu te darei, para que meu Pai seja glorificado. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios, e imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Senhor, é com fé e tomando posse dessa palavra que eu faço aqui minha imposição de mãos, orando e dizendo: amado irmão, querida irmã, tome posse agora da sua cura. Tome posse da sua cura. Jesus está te curando agora. Jesus está renovando as suas forças, está tirando toda a tristeza do seu coração, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o sentimento de culpa. As doenças da alma estão sendo curadas agora, os traumas, as lembranças amargas do passado, Deus está removendo. As enfermidades do corpo, Deus está removendo. E Deus está também abençoando a sua família, a sua casa, abençoando a sua vida financeira, estendendo a mão sobre o seu emprego, sobre o seu trabalho, sobre as suas vendas, sobre o seu comércio pequeno, médio ou grande. Deus está te abençoando agora poderosamente. Receba em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Que sábado abençoado. Muito bem, amados, queridos de Deus, que a paz de Jesus Cristo, o poder de Deus nosso Pai, os frutos, os dons e as revelações do Santo Espírito seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém. Beijo nas nossas ovelhinhas, um abraço cheio do Espírito Santo. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, siga o Pastor Chico Chagas no TikTok, no Instagram, @Pastor Chico Chagas, e divulgue esse trabalho, ajude esta obra. Mande seu dízimo, sua oferta, para ajudar a casa do Pai masculina, feminina, para ajudar as igrejas Pão da Vida. Que Deus abençoe. As contas estão aqui na descrição do vídeo embaixo. Fiquem na paz, um beijo carinhoso, foi um prazer ter estado com vocês. Bom final de semana.